Isso aí é o que acontece com a juventude europeia, isso aí é o que acontece com a nossa juventude, bem aqui. Talvez já tenha acontecido com alguns de vocês, talvez alguns de vocês tenham experimentado justamente esse aprisionamento que as coisas deste mundo, que talvez trazem até um prazer temporário, tem afetado, tem manchado, tem marcado a tua vida. E essa semana eu passei em Recife, eu tirei alguns dias para passar com a minha sogra. Ela perdeu recentemente o marido, meu sogro faleceu há 3 semanas. E passei um tempo ali com ela e com o meu cunhado, minha cunhada. E a gente conversando, e justamente essa semana a gente estava falando sobre testamentos. Eles estão fazendo um inventário, fechando algumas coisas. E é sempre um momento muito doloroso, Tá relembrando, tá vendo as coisas, está conversando sobre elas. E enquanto eu estava falando sobre isso com eles e conversando um pouquinho sobre estes assuntos com eles, me veio à mente um texto lá em Hebreus, que talvez seja um texto bem conhecido de vocês, um texto que vocês talvez já tenham lido, já tenham entendido uma vez sobre eles, mas eu gostaria de mais uma vez trazer a tua atenção. Se você trouxe a sua Bíblia para cá hoje, abra lá em Hebreus no capítulo 9. Se você não tem a Bíblia aí, tenta sentar aí pertinho. Você que tem Bíblia, compartilha com quem não tem. Seria muito importante que todos pudessem acompanhar. Eu não quero demorar, que hoje à noite é Job Night, vai ter ainda mais música, mais louvor, mais adoração, mais brincadeira. Mas eu queria que a gente pudesse, antes de mais nada, gastarmos um tempo na palavra do Senhor e podermos juntos olharmos um pouquinho o que a palavra tem para a gente. Olha só o que diz Hebreus capítulo 9, a partir do versículo 11. A partir do versículo 11. Preste atenção nesse texto. É um texto simples, um pouquinho longo, mas eu queria que você pudesse prestar atenção. E você que está aí atrás, queria convidar você a achar uma cadeirinha para sentar. Tá joia? Olha o que diz a palavra do Senhor. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, Ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos, de uma vez por todas, e obteve eterna redenção. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança para os que são chamados, recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. E essa parte bem interessante a partir do 16. No caso de um testamento, é necessário que se comprove a morte daquele que o fez, pois um testamento só é válido no caso de morte, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo quem o fez. Por isso, nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Quando Moisés terminou de proclamar todos os mandamentos da lei a todo o povo, levou sangue de novilhos e de bodes, e também água, lã vermelha e ramos de sopo, e aspergiu o próprio livro e todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que Deus ordenou que vocês obedeçam. Da mesma forma, aspergiu com o sangue o tabernáculo e todos os utensílios das suas cerimônias. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Portanto, era necessário que as cópias das coisas que estão nos céus fossem purificadas com esses sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores. E olha só o que é que ele diz agora no versículo 24. Pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, mas simples representação do verdadeiro. Ele entrou nos céus, para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor.
não porém para se oferecer repetidas vezes, à semelhança do sumo sacerdote, que entra no Santo dos Santos todos os anos com sangue alheio. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes desde o começo do mundo, mas agora ele apareceu uma vez por todas, no fim dos tempos, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Passagem riquíssima do Senhor. Assim, uma verdade profunda sobre aquilo que Cristo fez por você e por mim na cruz do Calvário. Muitos de vocês viram nessa passagem que o autor, ele trata de duas áreas distintas. Ele menciona muitas vezes o Velho Testamento e tudo aquilo que no Velho Testamento foi feito. Ele fala de sacrifício de novilhos, de bodes, ele fala de sacrifício de diversos tipos de animais, porque na época do Velho Testamento era assim que era purificado a nação israelita e todos aqueles que estavam presentes perante o tabernáculo, o Santo dos Santos. Então naquele momento o Senhor usava do sacerdote que ali estava, usava desses novilhos e outros animais que eram sacrificados para a purificação não só do local, mas a purificação do povo que ali estava presente. E aquilo era aceito pelo Senhor. Mas interessante é que toda a vez tinha que haver sacrifício. Quando Cristo veio, isso que nós falamos sobre o Velho Testamento é o que ele chama aqui de primeira aliança, aquela que Deus fez com Moisés, e quando a lei estava pronta, ele usou do sangue de animais para o sacrifício e a purificação. Já falando no Novo Testamento, onde ele trata de segunda aliança, ele trata justamente sobre a maior aliança, que foi a própria vinda do Messias, de Jesus Cristo, para morrer por você e por mim. E ele disse, tudo aquilo que foi prometido como testamento, não entrou em vigor ou não entraria em vigor se não houvesse a morte daquele que o escreveu. Quem? O próprio Cristo Jesus. Por isso que era necessário haver a morte e o derramamento de sangue do nosso Senhor, para que houvesse a purificação, e agora, de uma vez por todas, sobre a tua vida, sobre a minha vida. Interessante é que quando a gente olha como Deus criou o homem, não é? Deus criou o homem à imagem e semelhança dele. Deus criou o homem para que ele servisse para a glória do próprio Deus. Deus criou o homem para que ele pudesse glorificar a Deus nas suas atitudes, para que ele pudesse reinar sobre toda a criação. E por causa do pecado, como vocês mesmos viram aqui, representado pelo teatro, o homem foi levado para toda a sorte de, diríamos assim, tentações, caminhos tortuosos, inclusive destruição e em muitos casos até a morte. Por isso que Cristo veio, para conseguir através do seu sacrifício na cruz, destruir tudo aquilo que Satanás tinha feito e preparado por homem. Por isso que a palavra do Senhor, ela diz que todos nós pecamos e estamos separados da glória de Deus. Já nascemos condenados por causa do pecado. Nós não somos pecadores porque pecamos. Nós pecamos porque somos pecadores. Porque a natureza pecaminosa que vive em nós nos leva a isto. Por isso que a palavra do Senhor nos diz que é tão importante o derramamento do sangue do próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, do próprio Deus, naquela cruz do Calvário. E esse mês de julho, a gente vai estar falando muito com vocês sobre santidade. Nós já começamos no final de semana passado. Santidade, um assunto tão importante. E eu queria pegar esse gancho de santidade e aquilo que a gente já viu e leu até agora e parar um pouquinho em um versículo. E eu queria desafiar vocês a algo. Assim como o Eurocross, assim como esse grupo que faz parte de jovens e adolescentes da nossa igreja, do Ministério de Juventude, tem se preparado para servir ao Senhor, eu queria desafiar você a deixar que a santidade do Senhor, que o amor do Senhor na tua vida, possa te impulsionar a servi-lo. Olha o que diz o versículo 13.
e 14. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhada sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam, de forma que se tornem exteriormente puros, ele está falando lá da primeira aliança, está falando do Antigo Testamento. Se esses sacrifícios, naquela cerimônia, tornavam todos aqueles que estavam ali, exteriormente, como ele fala aqui, puros, santificava eles, ele para e faz assim, e fala assim: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Eu queria só em alguns minutos perguntar para você e conversar com você. A purificação que um dia houve na tua vida, por você ter um dia reconhecido a Cristo Jesus como teu Senhor e Salvador, tem te impulsionado a servi-lo? Um dia, quando você reconheceu a Cristo lá na cruz como Senhor e Salvador teu, naquele dia onde você entendeu que era pecador e pediu perdão ao Senhor e convidou para reinar na tua vida, para ser Senhor da tua vida, aquilo te impulsionou, te moveu a servir ao Senhor. Ele diz que o sacrifício de Cristo purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, ou seja, do pecado. O salário do pecado é a morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Para aqueles que gostam de ler, o servir ao Deus vivo, você vai entender claramente que é uma consequência de uma purificação dos nossos atos que levam à morte. Quando esses atos que levam à morte são purificados por Deus, naquele dia que a gente aceitou a Jesus como Salvador na nossa vida, sabe o que acontece? Automaticamente, consequentemente, nós nos entregamos ao serviço cristão, ao serviço de Cristo, para servir a Cristo e ao próximo. A pergunta é, meus queridos, quando a gente fala tanto sobre santidade, sobre igreja, sobre culto, sobre isso, sobre aquilo, né? Aquelas conversas eclesiásticas sobre as coisas de Deus aqui nessa igreja, até onde realmente você está engajado com o movimento de Deus aqui na terra? Até onde você realmente está engajado com aquilo que Deus tem planejado para você e para mim aqui nessa terra? Olha só, lá no versículo 28, ele diz assim: assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Quando será esse dia? Você não sabe, eu não sei. O próprio Senhor Jesus Cristo diz que essa data está reservada ao Pai. A pergunta é: você está pronto para este momento onde nos encontraremos com o Mestre? Você está pronto para esse momento onde a gente vai poder se apresentar ao Senhor e dizer: Senhor, eu te servi desta forma. Senhor, eu lembro aquele momento onde eu tive que ralar que nem louco para levantar dinheiro para ir naquela viagem do Eurocross. Senhor, eu lembro daquele momento onde eu tive que abrir mão de uma saída, de um negócio, para poder estar lá fazendo som, porque a galera ia tocar, ia ter louvor, e tinha que ter som, e tinha que ter um sonoplasta, e eu estava lá, Senhor. Senhor, eu lembro quando eu te servi lá na iluminação, lá na mídia, porque tinha que ter ali umas palavras que saíam, tinha que ter ali um PowerPoint, tinha que ter ali um vídeo. E Senhor, eu abri mão, eu estava mais cedo no job para preparar isso, para que a coisa pudesse rolar e pessoas pudessem entender do teu amor maravilhoso. Senhor, eu abri mão de comer ali um churras, de ir numa lanchonete, para dar uma oferta para que um irmão que estava necessitado pudesse comprar comida, para que um irmão que estava indo numa viagem missionária pudesse ir nessa viagem missionária. Senhor, eu te servi de alguma forma. Será que você hoje pode dizer que a tua consciência que foi livre, que foi desimpedida, que foi liberta do pecado, está servindo ao Senhor, está te levando a abrir mão muitas vezes de situações que aos olhos humanos são até boas, mas aos olhos divinos
não é aquilo que Deus quer. Porque nem sempre uma coisa boa vai ser a melhor coisa se Deus não está envolvido nela. A pergunta é, como é que está a tua vida hoje? O que é que você tem feito com ela? Ultimamente, eu tenho tido algumas oportunidades de estar perto de pessoas que estão perdendo entes queridos. E um deles aconteceu na minha própria família. E a pergunta nesses momentos que nós fazemos é, do que vale tudo isso? Se eu morrendo, perder a minha própria alma. De que vale tudo isso? Se um dia eu saindo daqui, nada poderei levar. De que vale tudo isso? Se aquele a quem eu sirvo não está recebendo o meu serviço. De que vale tudo isso? Eu creio que quando a gente fala sobre santidade, não tem como não falar sobre servir ao Senhor. Porque um coração santo, uma mente santa, nos impulsiona a servirmos ao Senhor. E deixa eu contar uma história para vocês. Nem sempre é legal servir ao Senhor. Nem sempre é fácil servir ao Senhor. Nem sempre eu estou afim de servir ao Senhor. Mas sabe por que eu sirvo? Porque eu olho lá para frente e eu vejo o bem maior que eu estou fazendo através do Espírito Santo na minha vida para a glória de Deus. Eu faço porque eu olho lá na frente. Eu sei que um dia eu estarei com o meu Senhor na glória, e um dia eu poderei dizer para Ele: Senhor, eu te servi. Com tudo que eu tinha, com tudo que eu era, Senhor, eu te servi. Porque um dia, isso tudo vai passar, gente. A tua beleza vai passar. Tua conta bancária vai passar. Aquele teu carro legal vai passar. Sabe, aquele teu namorado, filezão, vai passar. Aquela tua namorada que é show de bola, está babando por ela, ela vai passar. Mas as coisas do Senhor não passam. Elas são registradas. E um dia todos nós teremos que dar contas dessas ações, dessas situações ao nosso Senhor. Talvez você tenha vindo para cá hoje pensando que o job era outra coisa. Você chega aqui, você tem o Rodrigão falando que a gente vai fazer uma dancinha para o Senhor. Já começa meio estranho, né? Rodrigão fazendo uma dancinha para o Senhor. Eu estou gostando dele, ele está... Thaís está trabalhando com ele em casa. Atrás de um grande homem é sempre uma grande mulher, não é verdade? E aí você vê um cross tocando desse jeito, a banda, você vê um teatro, você vê um testemunho, uma galera sendo enviada, e você para aqui e diz assim: meu irmão, esses jovens aqui tem alguma coisa neles que não bate com aquilo que os jovens lá fora fazem. E tem que ser assim, e tem que ser diferente. Quando a gente gasta toda a poupança, todo o dinheiro, o que tinha, o que não tinha, para ir numa viagem missionária como essa, para servir, ralar e trabalhar lá, não é viagem turística não, gente. Sabe, tem alguma coisa diferente. E talvez você chegue aqui e a pergunta que você faça é: Senhor, o que tem no coração dessa galera que, independente da situação na qual eles estão vivendo, eles conseguem adorar a Deus, eles conseguem ser felizes, eles conseguem olhar para frente com um coração cheio de esperança. Eles conseguem entender que existe muito mais nesta vida, muito mais do que aquilo que eu estou fazendo hoje. Talvez você chegou aqui e está sendo trabalhado pelo Senhor porque Ele tinha um tempo, um horário marcado contigo. Talvez você que é do Job, talvez você que está nos visitando hoje. Deus tinha um horário contigo hoje. Não leva isso sem considerar um pouquinho, mas considera aquilo que Deus tem para você hoje. Talvez hoje à noite você diga: Senhor, eu quero te servir, mas para isso eu preciso, Senhor, me ajoelhar aqui na frente hoje e dizer: ser o Senhor da minha vida, ser o meu Salvador pessoal. Talvez você esteja aqui e você nunca tomou uma decisão de conhecer a Cristo melhor. Você nunca tomou a decisão de provar esse negócio de servir a Cristo. E hoje você tem essa oportunidade aqui nesse local. Talvez você já tenha tomado essa decisão
E hoje é uma lembrança de que a cada dia eu preciso servir ao meu mestre. Que a cada dia eu preciso me desdobrar para Ele. Me acabar fibra por fibra para o meu Senhor. Queria convidar a banda a vir aqui para frente. E a gente vai dar continuidade a esse nosso culto bem legal hoje. A gente vai dançar um pouquinho ainda, a gente vai pular um pouquinho ainda, a gente vai cantar um pouquinho ainda. Talvez o Rodrigo ainda venha aqui para frente para fazer umas coisinhas. Mas antes de tudo isso, eu queria te fazer um desafio. Você vai sair daqui hoje à noite de duas formas: entendendo e aceitando aquilo que a palavra do Senhor nos traz, de que uma consciência lavada pelo sangue de Jesus produz um coração de serviço, de servo. Ou então você vai sair daqui entendendo tudo aquilo que foi apresentado na palavra do Senhor e dizendo: Senhor, para mim não. Você vai sair daqui negando, ou você vai sair daqui aceitando aquilo que a palavra do Senhor escreveu? E hoje, compartilha com você. Eu queria que a gente pudesse, nesse momento, avaliar o nosso próprio coração. Senhor, há quanto tempo eu te conheço? E parece que eu estou na mesma porcaria, não sai disso. Senhor, há quanto tempo eu te conheço? E parece que eu estou assim, ó, marcando passo. Não saio do lugar. Senhor, há quanto tempo eu te conheço, mas nunca tive uma experiência profunda contigo. Talvez você está aqui hoje pela primeira vez e está dizendo: quanto eu ouvi falar desse Deus, mas nunca fui desafiado a conhecê-lo melhor. Nunca fui desafiado a ter uma experiência com Ele. Talvez o meu falar para você seja desafiador, mas eu desafio você que talvez nunca teve essa experiência com Deus a fazer algo hoje à noite. Imagina que tem um bolo e eu tirei um pedaço dele, eu comi e eu estou te dizendo: ó, esse bolo está muito gostoso. Talvez você pode acreditar ou não naquilo que eu estou falando, mas uma coisa eu tenho certeza que você pode fazer: esse bolo que é de graça está ali na tua frente para você ir lá com a faca, tirar um pedacinho, experimentar e dizer: meu, esse negócio é bom mesmo. Eu queria te desafiar hoje à noite. Se você ainda não conhece Jesus, se você nunca teve essa intimidade maior com Deus, dá essa oportunidade a Ele hoje à noite. Conhece ao Senhor, faz esse pacto de conhecê-lo um pouco mais, de experimentá-lo, e deixa que o Senhor tome o curso da tua vida. Eu te garanto algo: você não irá se arrepender. Eu te garanto algo: teu nome será escrito no livro da vida e vai estar preparado para aquele dia, quando você partir dessa para outra. Eu te garanto que a tua vida nunca mais será a mesma, porque Ele disse que aquele que está em mim, nova criatura é. Aquele que está em mim produz fruto. Aquele que está em mim é diferente. Aquele que verdadeiramente está em mim. É isso.